Áries, sejam todos muito bem-vindos. Esta é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Áries. É uma leitura geral, não vai ressoar com todos. Essas leituras semanais, elas são atemporais, são válidas para quando chegares aqui. E aí, temos essas leituras aqui mais frequentes, né? Uma leitura por semana, por signo, para que possa abranger mais energias, né? Para que mais pessoas sejam contempladas com uma resposta, com um direcionamento. Então, se tu não encontrar aqui nessa leitura uma resposta, um direcionamento, pode ser que na da semana passada tenha, e assim por diante. Vamos lá, então. Vamos ver, por favor, a energia que vai reger, guiar, direcionar o signo de Áries. Energia que vai reger, guiar, direcionar o signo de Áries. O diabo. Por que esse diabo tá aqui? Cavaleiro de Copas. É como se aqui tivesse alguém desejando algo. Mas talvez a questão aqui seja o quanto tu tá questionando aquilo que tu quer. Por que que tu quer? Né? Questionar mesmo. O que que te motiva a querer? E até que ponto tu quer? A ponto de ultrapassar alguns limites? Qual o limite que tu tá impondo com relação àquilo que tu quer? Porque isso diz muito sobre como a gente vai conquistar e o que a gente vai fazer a partir dessa conquista. Porque aquilo que se quer sem nenhuma medida, sem nenhum limite, passa a ser algo que vai significar, nos acrescentar na nossa jornada, para ser algo que ali na frente pode nos destruir. Porque quando a gente quer sem medida, a gente é capaz de qualquer coisa, a gente não tem um limite, algo que nos diga assim, até ali eu posso ir, dali pra frente não é mais comigo. Não aceito, não quero, não é justo, não faz sentido. Porque aqui, o querer sem medidas, ele é como se fosse um desejo desenfreado. E isso faz com que, primeiro, a gente faça qualquer coisa para conquistar, mesmo que essa coisa possa nos prejudicar mais na frente, além de prejudicar a outras pessoas, e com que a gente seja dominado por esse desejo. Porque eu sinto que aqui é como se tu quisesse muito alguma coisa, principalmente relacionado a sentimento, sentimental. E que isso fosse algo que tivesse nesse momento te dominando por completo. Eu quero, não importa o que eu tenho que fazer. Eu quero, não importa o preço que eu vou ter que pagar. Eu quero. E eu simplesmente deixo correr, deixo fluir. É um desejo, como se fosse aqui um desejo desenfreado. Tudo deve haver um limite. Tudo tem um limite. Deve ser assim, deve ser assim. Porque se não for assim, nos tornamos escravos daquilo que desejamos. E isso pode ser um sentimento por alguém, isso pode ser com relação a um trabalho, aos nossos desejos materiais, né?
tudo aquilo que a gente deseja sem limite, sem medida, faz de nós escravo. E aqui eu sinto que pode ser que tu tá nessa energia aqui de ser dominado pelo sentimento. Pelos teus sentimentos, né? Vamos entender. O que mais? Para Áries, por favor. Áries. 3 de paus. 6 de espadas e o hierofante. Aqui a gente tem uma conquista, um avanço. Para alguns aqui a gente está falando sobre... O que eu tô sentindo aqui? Uma dependência emocional. Para cada um vai estar aqui num momento, num tempo verbal, ignorem. A gente está falando de dependência emocional. Alguns estão vencendo essa dependência emocional a partir de dominar os seus instintos, dominar os seus desejos, a partir de o conhecimento de que isso não te domina mais. Outros estão simplesmente se deixando levar, se deixando envolver, vivendo esse domínio das emoções aqui, enfim, tu já entendeu, tá? E aí, aqui a gente tem o quê? Tem um avanço. O 3 de paus me fala em avanço. É um parte do trajeto que foi vencido. Tu saiu aqui de uma posição de passividade com relação a isso, talvez com relação a esse coisa emocional aqui que eu tava te falando, a essa dependência emocional, e tu avançou. Esse avanço fez tu ultrapassar uma etapa, te tirando daquele tormento inicial de dependência emocional, te tirando daquela visão turva que não permite que a pessoa veja que aquelas atitudes elas estão sendo baseadas na dependência emocional e não na realidade como ela é. Porque a dependência emocional, ela destrói simplesmente a vida de alguém. Tu não consegue fazer nada, dar passo nenhum, realizar, decidir nada preso a alguém. E quando eu falo dependência emocional, a gente não tá falando só de afetivo. A gente tá falando, pode ser uma dependência emocional com relação à tua família, com relação a amigo, enfim, tá? Porque aqui tá muito claro que eu tô falando principalmente com pessoas que estão vencendo uma dependência emocional, tá? Entendi. Essa é a tua energia. Tu estás aqui vencendo uma dependência emocional. Outros estão vivenciando essa dependência emocional. Mas existe aqui uma chance, uma oportunidade, existe aqui um caminho. Quando tu identifica que é isso que tu tá vivendo, que são esses padrões que tu vem vivenciando na tua vida, tu consegue te fortalecer. Como é que a gente vence alguma coisa? Absorvendo o máximo de conhecimento sobre aquilo que nos for possível. Quando a gente fala dependência emocional, absorver tudo que tu puder em conhecimento com relação à dependência emocional. Isso vai fazer com que tu identifique quais padrões em ti eles são replicados em função dessa dependência emocional e quais realmente são coisas tuas, assim. O que vem por causa dessa dependência emocional, tá? Principalmente, é isso que importa. Aqui é notícia positiva, né? Tem um avanço, então. Tem um princípio de cura, tem um movimento de alguém que está saindo dessa relação, dessa situação de dependência emocional
e conseguindo avançar. Porque tá me vindo muito aqui, antes do 3, obviamente, existe aquele 2 de paus, que ele pode falar de alguém que tá parado, estagnado. Então essa dependência emocional também te fazia ficar parado, estagnado num lugar, numa situação, sem conseguir tomar uma decisão de ir adiante. E aí aqui a gente tem o 3, que já é um movimento. Alguém que saiu daquele ponto inicial de estar parado, de estar estagnado, da dependência, e conseguiu avançar. É o avanço. Comemora, é o avanço. É um passo que tu deu à frente. E aqui é isso, saindo de águas turbulentas para esse momento de mais paz, de mais silêncio. Tá? Aqui a gente está falando também de fé, de alguém que conseguiu aqui de alguma forma, tem uma figura aqui, que a gente pode estar falando de uma figura religiosa, né? Ou mesmo da tua fé em Deus, na criação, tá? Então, assim, aqui tem uma questão. Se não é a tua situação de já ter saído, já ter dado esse avanço, esse passo, a mensagem aqui é para que tu saia dessa dependência emocional. Conhecer, como eu já te falei, é um ponto, e o outro é a fé. É através da fé e de tu identificar esses padrões que vai te ajudar e te fortalecer a sair disso. Tá? Quatro de espadas. A rainha de copas e o mago. Agora, a rainha de copas, a gente tá falando aqui, a rainha de copas também pode representar a cura, né? A cura do teu emocional. É como se aqui fosse um momento que tu fosse entrar, ou que tu estivesse entrando, num momento de paz e de comunhão contigo. É aquele momento de trégua. Então é como se até agora, de alguma forma, tu tivesse vivido aqui lutando contra isso, né? Sem saber muito bem, talvez, o porquê disso tá acontecendo. O 4 de espadas me fala desse momento de trégua. Então, é um momento de trégua, é um momento de descanso, é um momento de aproveitar essa paz e essa tranquilidade que vem do conhecimento de que todo aquele tormento, ele era fruto de uma dependência emocional, fruto de outras tantas coisas mais profundas que tu já passou na tua vida. Então, quando a gente entende o que está acontecendo com a gente, é muito mais fácil da gente lidar e, consequentemente, curar aquilo, tá? O mago tá me falando aqui sobre aquela situação onde eu conheço daqueles elementos que estão ali e eu uso da forma que melhor me agradar. Então aqui pra mim, no teu contexto, eu tô sentindo muito aquela coisa de eu entendo o que é que se passava e eu posso escolher de que forma eu lido com isso. Eu lido com isso pro meu crescimento, eu lido com isso de forma positiva, me impulsionando pra frente, com conhecimento, com sabedoria. Ou eu decido me vingar, eu tô ouvindo. Uma espécie de vingança, mas assim, quando a gente fala em dependência emocional, claro que existe a colaboração de outras pessoas, né? Talvez esse seja o teu caso, não sei muito bem. Vamos ver por que esse mago tá aqui. 4 de copas. Eu sinto que é como se de alguma forma a outra parte envolvida, ela alimentasse essa insatisfação emocional que, de alguma forma, era o que mantinha essa dependência emocional aqui sempre ativo. Nossa, que coisa mais ruim.
Sabe quando uma pessoa sabe qual é o ponto exato que ela te prejudica, que ela te toca ali? Talvez ela não tenha nem noção da gravidade disso. Alguns sim, outros não. Mas sabe quando ela sabe onde ela te toca e quando a coisa aperta, ela não hesita em tocar exatamente naquele ponto? É sobre isso. Então aqui, meus queridos, vocês lidaram, estão lidando com uma pessoa com essas características, o narcisista, não é mesmo? Pode ser que sim. Tenso. O que mais? A rainha de espadas, inteligência. Comunicação inteligente. 4 de paus. Muito bom. O sol. Independente do que tenha acontecido, o mundo. Finalização de um ciclo importante. É sobre isso que a gente está falando. E esse ciclo importante que se encerra, ele era banhado, alimentado por uma dependência emocional que aqui, talvez não só na tua visão, mas de fato era assim, essa era a realidade. Alimentado aqui por uma parte por uma outra parte envolvida que tinha um conhecimento, talvez dessa dependência e usava isso a seu favor. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Que bom que vocês se livraram disso. A rainha de espadas, aqui me fala dessa inteligência, de que aqui vocês tiveram que ter uma certa frieza e usar muito do mental, do racional aqui, da inteligência para poder vencer tantos obstáculos, para poder vencer tantas batalhas que vocês precisaram vencer durante esse trajeto aí. Esse 4 de paus me fala dessa comemoração, dessa vitória que não é só tua, mas daqueles que te apoiaram. Eu sinto aqui uma força espiritual até, te mostrando e te guiando. Essa leitura pode estar invertida. E aí tu vai ver qual lado aqui, o que se encaixou na tua vida aí. Eu não quero dizer que vocês é que estavam fazendo esse tipo de coisa. Mas se era, você... O sol. O sol traz clareza, né? Sempre. Então é como se essa situação aqui, dessa manipulação do emocional, que causava essa insatisfação, e isso beneficiava, abria portas para que essa energia manipuladora aqui das coisas pudesse atuar de forma livre aí, ela foi esclarecida. E ao ter o esclarecimento de que isso acontecia, vocês conseguiram também ver que era disso que essa pessoa se aproveitava. Era esse o ponto. Esse era o ponto fraco. Era nessa situação que a coisa apertava. Quando tu tem, por isso desde o início a gente falou, quando tu tem esclarecimento, conhecimento do que está acontecendo, tu consegue ter o domínio da situação. Tá? Uma pra gente finalizar então. A torre. Então, assim, pra gente finalizar aqui, realmente aqui o que a gente tá falando é sobre caminhos que se rompem. Então, se de alguma forma tu te sente um pouco... tu não tá compreendendo muito bem algumas coisas que podem estar acontecendo, saiba que isso é por ordem divina, é o dedo de Deus te afastando desse tipo de situação que talvez tu não tenha nem tanta clareza assim. Eu falei todo o tempo como se tu estivesse enxergando isso, mas talvez seja um processo que tu nem tá tendo dimensão do quanto isso era prejudicial na tua vida. Tá bom? Beijos e até mais.